Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos para aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus e falar acerca dessa lição tão interessante que é sobre a vida do apóstolo Paulo, seu ministério entre os gentios e para com a igreja de Cristo. Eu quero convidar você a participar de mais uma aula. Irei falar sobre a lição de número 10 e quero contar com a sua participação. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão desse canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição, para que você possa acompanhar em loco. Peço que você também esteja com seu exemplar bíblico em mãos, para que você possa conferir as citações que serão feitas e sem dúvida será muito proveitoso para a glória de Deus. Vem comigo. O texto áureo da lição está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, mas antes é importante salientar que o título da lição é Paulo e seu amor pela igreja. Então irei falar sobre esse tema que é muito interessante e precioso para este tempo. O textuário diz: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática nos fala: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Veja que interessante. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, se apresenta em vários textos, e na segunda nos fala sobre o amor pela igreja, como de pai para filho, o amor e sua relação com a fé na terça, na quarta a fé no Senhor e o amor ao próximo, na quinta o amor é o cumprimento da lei, na sexta a fé, o amor e a esperança para a igreja, e no sábado a igreja perseverando com alegria. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 ao 10. Será o texto base para a nossa reflexão. E nos diz: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Continuando. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Veja que texto interessante. Os hinos sugeridos são 210, 251 e 263 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é compreender o amor pela igreja, e os objetivos específicos são destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar o amor com a fé na igreja, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Vamos lá. Como introdução, podemos destacar pelo menos 2 características que marcaram a igreja de Tessalônica.
o amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz desse exemplo e do sentimento que Paulo tinha por ela, o nosso propósito nessa aula é mostrar como os seguidores de Jesus e membros de uma igreja local devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. O primeiro tópico nos fala sobre o amor de Paulo pela igreja, e ele está dividido em um amor como de um pai para um filho, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho, e o amor deve nortear nossa vida na igreja local. Vamos lá. Qual a referência sobre o amor de um pai para o filho? Perceba que Paulo, lá em 1 Coríntios 4,15, ele cita: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Perceba que é uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Essa é a ideia do amor como de um pai para o filho, como o amor de Deus para com a igreja, como um pai que se importa com seu filho e que dá boa dádiva aos seus filhos e não nega o bem para os seus filhos. Essa é a característica do amor de Paulo pela igreja. Um outro aspecto é que o amor é motivado pelo modo de viver o evangelho. Perceba que Paulo elogia os tessalonicenses a respeito do modo como eles receberam a palavra e a sua prática em coerência com o ensino recebido. Os versículos do 5 ao 10 mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Então perceba que esse texto que nós lemos destaca isso. Veja aqui o verso 6. E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então veja que Paulo destaca essa característica da igreja de Tessalônica. Era uma igreja formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e abraçaram pela fé o Evangelho. Logo, não era um evangelho baseado só no discurso, mas em práticas convictas. Essa disposição tocava o coração do apóstolo Paulo. Mais vale o praticar do que apenas ouvir, como nós consideramos o tripé da teologia. Aprender, praticar e ensinar. Então não adianta só aprender e guardar para si e não viver aquilo, não transmitir aquele conhecimento ao outro. E aqui o autor chama a atenção para a função do amor que deve nortear a nossa vida na igreja local. Então, muitos optam por criticar a igreja local, outros optam por cruzar os braços, mas Deus nos conclama a sermos participantes, a demonstrar o amor pela igreja que congregamos. Afinal de contas, fazemos parte dela, somos um só corpo e a nossa contribuição é fundamental para o bem-estar do povo de Deus e para o crescimento da sua obra. Porque a igreja local é o lugar onde Deus nos plantou. É o lugar onde nós servimos, onde nós vivemos em comunhão uns com os outros, onde realizamos a sua obra. Então precisamos ser encorajados, assim como Paulo encorajava os tessalonicenses para demonstrarmos o nosso amor para com a igreja local. Há pessoas que, em detrimento da sua participação no dia a dia da igreja local, vivem com aquele discurso: um dia eu vou fazer a obra de Deus, um dia eu vou ser missionário, um dia eu vou ganhar o mundo para Deus, eu estou abençoando uma obra em tal cidade, em tal estado, em tal país.
mas a mesma predisposição não é vista em relação à igreja local onde aquela pessoa está ali no dia a dia. Então precisamos começar a fazer o dever de casa. É como eu costumo dizer, o verdadeiro cristão ele começa a dar testemunho e ser exemplo dentro da sua casa, para a partir de então expandir o seu testemunho. Lembra da convocação de Jesus? Ser minhas testemunhas em Jerusalém primeiro, ou seja, lugar de origem. Depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Precisamos assimilar isso de forma clara. Um outro aspecto que a lição nos traz no tópico 2 é amor e fé na igreja. Aqui estão presentes os seguintes aspectos: amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo, a fé e o amor no ensino de Paulo, a dimensão prática do amor na igreja. Começando como uma palavra proeminente nas cartas do apóstolo. Então perceba que no discorrer das suas cartas, Paulo demonstra o amor salvífico por meio de Cristo Jesus para com a igreja. E a expressão suprema desse amor é a própria crucificação de Jesus no Calvário. Veja o que o texto de Romanos 5,8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Expressão claríssima. João 3,16, a Bíblia ainda cita, que é um texto muito conhecido de todos os evangélicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos dar uma resposta a esse amor que foi demonstrado por Jesus. Um outro aspecto é a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é fonte da justiça de Deus, que foi imputada ao pecador, concedida pela graça. Veja que a Bíblia diz lá em Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, em Efésios capítulo 1, verso 15, veja o que o autor destaca aqui: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. 2 Tessalonicenses 1,3: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então veja a presença do amor que se expande, que aumenta uns em relação aos outros, e é a verdadeira essência do que o cristão, do que o servo de Deus deve viver na sua caminhada, na sua fé cristã. A única coisa que devemos dever para alguém é o nosso amor. O subtópico de número 3 nos mostra a dimensão prática do amor na igreja. Para isso é importante destacar a parábola do bom samaritano. Estavam presentes ali o sacerdote, o levita e o samaritano. E quem se destacou por demonstrar o amor àquele homem que foi espancado e havia sido deixado na beira do caminho? O samaritano, que era descaracterizado, desconstruído, relativizado, desconsiderado pelos religiosos da comunidade judaica naquele momento histórico, mas foi o único grupo que se destacou por demonstrar amor ao próximo. O levita passou a largo, o sacerdote passou a largo, mas o samaritano foi aquele que prestou ajuda ao homem que havia sido deixado na beira do caminho. O amor não pode ser algo abstrato. É preciso demonstrá-lo de maneira concreta, principalmente no ambiente da igreja local. Porque tem pessoas que dizem que amam os que estão longe, mas no dia a dia não demonstram amor para os que estão tão perto. Tem pessoas que preferem valorizar os de fora e não valorizam os da casa. Tem pessoas que querem viver o amor apenas num discurso platônico, mas não demonstram o seu amor através das suas obras. Então, precisamos refletir sobre isso. E como fazer?
Alguns poucos exemplos estão aqui. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir a necessidade de quem precisa, visitar os irmãos nas suas enfermidades, orar uns pelos outros, e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Precisamos fazer o bem sempre, pois aquele que sabe fazer o bem não faz peca, a Bíblia diz. O tópico de número 3, e já caminhando para o final, nos fala sobre as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Quero refletir sobre esses aspectos. Vale salientar que são 3 virtudes teológicas ou teologais. Veja o que Paulo diz em oração, em 1 Tessalonicenses 1,3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho, do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então veja que aqui há uma tríade especial nos ensinos de Paulo, sobre as quais irei destacar agora. Primeiro, a virtude da fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não estamos vendo. E qual o seu efeito prático? É a obra da fé. Uma obra que estava presente na igreja dos Tessalonicenses, a qual nos leva, nos encoraja a produzir frutos na igreja local, como reflexo dessa mesma fé. Como diz Tiago no capítulo 2, de forma muito clara acerca disso. Deixa eu citar para você esse texto. O que é que nos diz em Tiago 2,18? Vejamos. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha que destaque. Mostra-me a tua fé pelas obras. Tiago 2,18. É importantíssimo nós exercemos a nossa fé de forma prática, para que ela esteja patente aos olhos das pessoas. Virtude do amor. Veja que Paulo fala sobre o trabalho do amor e o que podemos entender. Que havia um senso coletivo nos Tessalonicenses, de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao Senhor. O trabalho de amor era algo concreto, ou seja, uma igreja cheia de doutrina e amor prático. Amor prático é o amor que se manifesta pelas obras, não é o dizer que te amo, é demonstrar através das atitudes que te amo. Um outro aspecto, a virtude da esperança. Veja que Paulo usa a expressão paciência da esperança. Então a palavra paciência tem o sentido de saber esperar com resistência, com perseverança. E devemos fazer isso relacionando a esperança. Olha que interessante. Era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Eles se comportavam com alegria no espírito. Isso nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de que está suportando grandes tribulações, grandes adversidades por amor a Cristo. Veja que isso tocou o coração do apóstolo Paulo e deve também tocar o nosso, porque era uma igreja que sofria perseguições, mas eles estavam firmados em Cristo, fundados na palavra e esperavam pacientemente o tempo de Deus, o tempo oportuno, a bênção, o cuidado, o livramento do Senhor sobre a vida deles. Isso é paciência na esperança. E como podemos concluir essa lição tão maravilhosa? Que devemos amar a igreja em que congregamos, pois esse era o sentimento do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica.
Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos Tessalonicenses aos ensinos de Cristo. E a igreja local era a forma visível da igreja de Cristo. Por isso devemos amá-la. Então precisamos refletir nesses aspectos, porque o que nós somos, o que fazemos, o que desempenhamos na igreja local é o reflexo do amor de Deus em nós. É o reflexo daquilo que nós desenvolvemos para Deus. Será o reflexo do galardão que Cristo irá derramar sobre os seus servos, aqueles que forem fiéis, aqueles que trabalharem em favor da sua santa obra. Então, como já foi dito aqui, Paulo demonstrava grande amor pela igreja. Isso é registrado na carta de Tessalonicenses. E nós precisamos, assim como Paulo amava a igreja, amarmos a igreja, demonstrando isso através do nosso amor e fé, e exercendo 3 virtudes fundamentais de forma prática: fé, amor e esperança. Então, espero que você tenha absorvido o conteúdo dessa lição, se debruce sobre as referências bíblicas, se debruce sobre o próprio texto da lição, para que você possa desenvolver o aprendizado e possa, mais do que tudo, guardar no seu coração e aplicar na sua vida. É um prazer estar com você. Está na tela um QR Code, tem também na descrição do vídeo como você pode fazer para semear nesse ministério, para ser um colaborador. Então quero agradecer a sua participação. Tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te aguardo para uma próxima lição. Um grande abraço, foi um prazer estar com você mais uma vez.